Olá, alunos! Hoje nós vamos rever um pouquinho da aula que foi dada no dia 8 de junho, semana passada, no 8º ano, lá no aplicativo Centro de Mídias, que falava de notação científica, tá? Tamanho do Covid-19. Qual é o tamanho do vírus? O tamanho do vírus da Covid-19 tem em média 120 nanômetros de tamanho. Como eu represento esse número? Nanômetro é 1 bilhão de vezes menor do que 1. Por isso que aqui, olha, eu tenho uma fração e 1 dividido por 1 bilhão, certo? Isso daqui multiplicado por 120, porque ele tem 120 nanômetros. Isso é igual a 0,000000012 metros. Nós vamos aprender a escrever agora na forma de notação científica. O que é a notação científica? É um número entre 1 e 9, somente um número entre 1 e 9 antes da vírgula e escrito na potência de base 10, certo? Tá aqui. A notação científica, ela surgiu com a necessidade de eu escrever números muito grandes ou muito pequenos. No caso do tamanho do vírus do Covid-19, ele é muito pequeno, porque ele é menor do que 1, tá? Então, aqui. Notação base 10. Então, aqui, como é que eu escrevo um número na potência de base 10? Vocês viram aqui, ó, a base é sempre esse número que fica aqui embaixo, que é o 10, que é um número que eu vou multiplicar, tá? Todo número, vocês já viram isso na potência desde o 6º ano, vocês veem potência. Todo número elevado a qual expoente dá 1? Isso é regra. Todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, 1 eu represento por 10 elevado a 0. E o número 10? Número 10 é a base, é a mesma base que eu estou trabalhando. Então, é 10 elevado a 1. O que eu vou explicar agora só acontece com base 10, tá? Então, aqui, ó, número 100, como é que eu represento isso? 10, que é a minha base. Agora, eu vou ver aqui, ó, quantos zeros eu tenho? 2. Então, é 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10. E 1000, 10, que é a base. O expoente, eu tenho 3 zeros, então, meu expoente será 3. 10.000. 10 elevado à quarta. 100.000. 10 elevado à quinta. Tudo bem? E quando o número for menor do que 1? É praticamente a mesma coisa, só que eu vou ver aqui, ó, é 10, que é a base, só que ele é menor do que 1. Então, o expoente é negativo e eu tenho um número depois da vírgula, então, menos 1. Aqui, 0,01, 10, que é a base, o expoente é menor do que, o expoente é menos, porque ele é menor do que 1, 2. Por que 2? Porque eu tenho 2 números depois da vírgula. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 4. 10 menos 5. 10 elevado a menos 6. Tudo bem até aqui? Continuando aqui, ó, notação base 10. Então, aqui eu tenho a base é o número que eu estou multiplicando, e expoente é o número que fica sobre ele. Atividade 1. Abaixo temos alguns números. Escreva na potência de base 10. Então, vamos lá, ó. 10, vou colar aqui, 10, certo? Aí, eu vou ver aqui, ó, tem que ter um número depois da vírgula. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 elevado a 9. Aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado à oitava. Dez. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números depois da vírgula, então menos 4. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a menos 7. Certo? No exemplo 2, na atividade 2, ele quer que eu faça o contrário, tá? Ele deu o número na notação científica e ele quer que eu escreva o número. Então, ó, o expoente é menos 4. Então, 0,4 é o expoente negativo. Então, eu tenho que ter 4 números depois da vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3 zeros e o número 1. 10 elevado à terceira, o expoente é positivo. Então, o número 1 e quantos zeros? 3. 10 elevado à oitava, o número 1 e quantos zeros? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a menos 5. Opa, menos 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e o número 1, que é o 5. Certo? Na atividade 3, ele já quer que eu escreva este número na notação científica. Então, ó, vamos lá. Eu tenho que ter um número, somente um número de 1 a 9 antes da vírgula. Neste caso aqui, ó, quem seria esse número? O 4, tá? Então, ó lá, é 40. Então, eu vou escrever 4 vezes 10. Olha lá, se a minha vírgula tá aqui, ó, depois do 4, quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1. Então, eu falar 4 vezes 10 a primeira ou 40 é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. 360. Como é que eu escrevo isso em forma de notação científica? 3,6. Por que 3,6? Porque eu tenho que ter um número somente antes da vírgula. Vezes 10. Olha lá, era 360, ficou em 3,6. Quantas casas eu andei com a vírgula para frente? 2. 1, 2. Então, ao quadrado. Aqui, ó, como é que vai ficar? Tem que ter um número depois um número antes da vírgula. 9,8 vezes 10. Olha lá, a minha vírgula tá aqui. Vamos ver quantos números eu andei para frente. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, o expoente é 4. Aqui, ó, vai ficar 6,89 vezes 10. Então, vamos ver aqui, ó. Tem que vir até aqui, tá? Vou ver quantas casas eu andei pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado à sexta. Tudo bem? Eu vou estar passando uma lista de exercício para vocês e publicando lá no Google Sala de Aula. Por hoje é só. Até a próxima.